Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribos! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Bem-vindos ao nosso espaço aqui de todas as tribos. Sinta-se em casa conosco, você que está nessa busca de se autodescobrir, de se conhecer mais. E a gente traz, então, nessa motivação, diferentes conhecimentos, diferentes mestres. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente ainda não abordou aqui, que eu acho que complementa muito de outras coisas que a gente já trouxe, né? A gente vai falar sobre magnetismo e fascinação, certo? Sim, e para esse papo estamos com o Fernando Liberal aqui. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, bem-vindo. Que legal. Então, galera, fiquem até o final, que eu tenho certeza que esse conhecimento pode mudar a sua vida. Eu acompanho os conteúdos do Fernando e é realmente muito profundo. A gente tem um irmão que já fez aí um curso com ele também, falou demais, assim. Eu tô curiosa, quero aprender. Muito bem. Então, antes de a gente começar o papo, vamos trazer para vocês que estamos aqui, ó, reta final para nossa mentoria de design, para você que quer fazer suas próprias artes, está nessa sua jornada independente, autônomo, ou em qualquer situação que você queira ter autonomia, que você queira fazer as suas próprias artes de forma rápida, fácil, profissional, sem usar aquela fonte que parece amadora, sem saber onde pega ou não imagens, perdendo um tempão. A gente vai auxiliar, né? Vocês sabem da qualidade que a gente tem, que a gente coloca no Tribes and, todas as postagens e tudo mais, mas vai muito além de coisas para redes sociais. Você pode utilizar isso depois para qualquer tipo de apresentação, necessidade de mídias que acontece a todo momento na vida de cada profissional. E a gente preparou essa mentoria para você, para encurtar o caminho, né? Tem vários terapeutas fazendo essa mentoria, então é muito legal. A gente tá tendo um feedback maravilhoso, então se você sentiu o chamado, manda uma mensagem pra gente. Na nossa bio tem o link também. Perfeito. E nessa mesma bio, nesse mesmo link ou no nosso site, você pode encontrar também informações sobre a nossa vivência tão especial que está chegando. Já está chegando pro final do ano, e final do ano é dia... É data, né, especial que a gente traz a nossa imersão de fotografia na natureza. Acontece só uma vez por ano e é uma vivência onde a gente une fotografia, natureza, autoconhecimento, mindfulness, com uma galera maravilhosa, fogueira, música, é muito especial. A gente vai muito além da fotografia, galera. É só um pretexto pra gente se reunir, conseguir estudar juntos, silenciar e extrair o melhor que a gente tem na nossa essência. É maravilhoso. Isso. Esse ano vai acontecer em dezembro. Ainda vamos abrir a data, né, da imersão. Mas no link da nossa bio tem todas as informações que você precisa saber e também tem a lista de interesse para você ficar sendo avisado antecipadamente, Claro. né? E ter um desconto especial também. Muito bem. E vamos dar um brinde aqui com o nosso parceiro Karuna Kombucha. Saúde. Saúde, energia e vibe boa. Aê, muito bem. Melhor kombucha do Brasil. E é uma kombucha que pode ficar fora da geladeira. Você pode comprar, adquirir a sua em qualquer lugar do Brasil. E para quem é ouvinte do Tribes and, tem um desconto de 15% e frete grátis. Perfeito, hein? Aproveita, pega um pack de 12, chega na sua casa, maravilhosa. Nosso cupom é TRIBE15, 15. Perfeito. Muito bem, então. Estou animado para esse papo. Estamos aqui com o Fernando. Que legal você vir para São Paulo, dar certo de conectar com a gente. Gratidão. Obrigado a vocês. Nossa, que legal. E, assim, eu conheço seu conteúdo há pouco tempo, assim, um ano e pouco, que foi através do Michael, né? Os trabalhos que você fez aí rodando várias cidades, vários estados, né? Então, eu queria perguntar para você, trazer um pouco do seu background. Quem é o Fernando Liberal? Bom, primeiramente, quero agradecer ao Lucas, Sol, pelo podcast e a oportunidade de estar falando um pouquinho e explicar essa matéria tão antiga. Então, na verdade, quem é Fernando Liberal? É o cara que trouxe a continuação do que foi perdido lá atrás. O magnetismo ficou conhecido pelo Mesmer, Franz Anton Mesmer, um médico, estamos falando de 1800, que ele decodificou o magnetismo e teve ali o mesmerismo. Já ouviram falar? Sim. Mesmerismo é o estudo ismo de Mesmer. Então ele estudou magnetismo. Só que, o que aconteceu no passado, não tinha como provar muita coisa. A academia foi em cima dele. Então ele acabou morrendo no ostracismo, no sentido de
Hoje em dia as pessoas ficam, né? Não tem hoje os haters. Aham. Pois é. Sem hater não existe vida, né? Então quero agradecer a todos. Imagino que não só ele era caçado nesse sentido, mas também se alguém praticava algum tipo de estudo assim, poderia morrer até, né? Tinha muita dúvida. Hoje ainda tem muita dúvida. Uhum. Se o médico fala, toma esse remédio aqui, tu toma. O remédio tá todo te estragando, mas você toma. Se você faz uma coisa alternativa, fala pra alguém pegar um pó de um índio, colocar no nariz e ir lá e assoprar. Pois é. Muita gente vai falar assim, Deus me livre. Muita gente vai fazer isso. Mas ir na farmácia pegar um remédio, a pessoa vai fazer. O que falta hoje? Realmente libertação e transformação para as pessoas entenderem esse movimento. Esse médico trouxe essas informações, só que ele não conseguiu dar continuidade. E acabou ficando nesse esquecimento. A hipnose, PNL, todas essas matérias da mente são oriundas do magnetismo. Todas. Isso é histórico. Então, por exemplo, o magnetismo a gente tem datado de 4.500 anos. Nossa. Estamos falando ali do Egito, bem no iniciozinho. A gente tem um tratado médico, o tratado de Ebers, que é um tratado que mostra os sacerdotes colocando a palma da mão aqui na barriga, a outra na cabeça. O famoso passe. Uhum. Então aqui a gente já tem a ideia e se comprova que o passe não é espírita. Porque se você faz um passe, o que acontece? Primeiro pensamento. Que vem do Espiritismo. espiritismo. Isso. É verdade. Aham. Allan Kardec estudou o magnetismo. Ponto final é a história. Uau. Só que aí, quando você faz um passe, as pessoas, ai meu Deus, é espiritismo. Quem não gosta do espiritismo faz isso. Uhum. Quem gosta, ok. Mas quem não gosta, fica assim. Só que a Igreja Católica, por exemplo, ela também faz o passe. Só que ela faz de uma forma diferente. Sim. Porque quando ela faz um movimento aqui assim, e ele faz o movimento, isso é um passe. Nós fazemos isso também. Só que ela faz dizendo que é o sinal da cruz. Então ela está movimentando a energia das pessoas de alguma maneira. Só que ela movimenta de uma forma diferente. Já que o espiritismo fazia esse movimento, se ela fizer esse movimento aqui, ia ficar estranho. Então ela faz de outra forma. Então, o que eu quero dizer com isso? O magnetismo está em tudo. Só que a maioria das pessoas não sabe. E quem são os líderes e as pessoas que estão transformando outros, sabem. Uau. Imagina. E você veio, eu vi algumas matérias de você, podcasts e tal, você falou que veio do segmento de vendas, né? Imagino que você veio com esse estudo do comportamento desde muito antes, né? Desde garoto eu vendia. Com 14 anos de idade eu vendia Yakult na comunidade. Então, com um carrinho de feira, batendo porta em porta, dava lá uns 12 frascos para a pessoa, anotava para 15 dias depois voltar. Para a pessoa pagar. A maioria das vezes era calote, outras vezes não era. Eu sempre entendi que as pessoas tinham um padrão de comportamento e esse era o problema. Por exemplo, vocês dois hoje estão juntos. Existe a dificuldade do casal. Todo casal tem dificuldade. Por quê? Porque se traz um padrão lá dos pais de um, dos pais de outro. A forma como a sua enxerga o mundo é semelhante à sua, por isso que vocês estão juntos. Mas semelhante não é igual. Então, se vocês não trabalharem as energias, sempre vai ter descompasso. É essa que é a questão. É a polarização. O magnetismo vai polarizar o homem na energia sol, a mulher na energia lua. O homem vai ter lua, a mulher vai ter sol. Sol, né? Engraçado. Deu ali um trocadilho. Mas o que prevalece é isso. E hoje em dia, quando um homem é lua, é o famoso homem banana. É aquele homem que não tem decisão. Que fica assim, a sua pergunta, o que a gente vai comer? Aí você diria assim, se você fosse lua, não sei, escolhe você. Ela, não, escolhe você. Aí você, não, o que você quiser. Porque o homem, ele precisa ter um poder de decisão pela energia dele. Hoje, como tá tudo muito invertido, a mulher tá com uma decisão em cima de tudo e o homem tá com pouca. E isso é uma distorção. É claro que a mulher tem que ter a decisão dela, a mulher tem que ser milionária, a mulher tem que prosperar, tudo é igual pro homem e pra mulher. Só que a energia não é. Você é mulher e ele é homem, acabou. É diferente. E as pessoas não entendem isso. Aí começa machismo, feminismo, etc. E não faz sentido. Se você é mulher, você tem que vibrar na tua essência de mulher, no sagrado feminino. Ele no sagrado masculino. Aí o Lucas está no sagrado masculino, você no sagrado feminino, vocês se completam. Só que o problema é que pai, mãe, vida, os outros relacionamentos que vocês tiveram, tudo atrapalha a gente. Sim. Nossas crenças limitantes. Então o magnetismo vem para que essa energia entre, tire essa crença limitante que tem, a gente tem, vocês têm, eu tenho, todo mundo tem alguma coisa. E vai limpando. E aí você vai entrando na tua frequência.
Uau! Eu já ouvi falar em outras entrevistas que a gente fez que a energia da mulher, ela é magnética, né? Essa energia também que atrai. Você até pode falar um pouco mais disso. E do homem, essa energia da ação, né? Perfeito. Que é a por flecha. isso que é muito interessante o que você falou. O desenho relacionado aos dois é assim. O desenho do triângulo para cima representa o fogo. Sabe o triângulo para cima? Uhum. O triângulo para cima é fogo. O triângulo para baixo é água. Se você juntar o triângulo para cima com o triângulo para baixo, dá que desenho? Tribe Zen. Da estrela também, né? Estrela de Davi, Isso, é. dá um Tribe Zen. Tem esse contexto aí. Isso aí, gostei. E aí o que acontece? A gente está trabalhando as duas energias. Triângulo para cima é o pênis, é o falo. Triângulo para baixo é a vagina. Ah, é verdade. Então é a água e o fogo. É o que você acabou de falar. Então tem que ter isso aqui. Só que hoje tá invertido por causa de todos esses problemas que a gente carrega. Aí você fala assim, mas qual a diferença então de eu fazer uma terapia, um TCC, terapia comportamental, uma hipnose e fazer magnetismo? Eu comecei na hipnose. Eu dei aula de hipnose, de PNL, de oratório, de tudo isso, por anos. Só que eu vi que faltava alguma coisa. Parecia que não era um erro meu. A pessoa mudava, era bom para ela. Mas eu não entrava no núcleo. Não entrava. Porque a hipnose você fala. Ó, vou contar até 3, no 3 você relaxa, 3, 2, 1. É gostoso, é bom e dá certo. Só que você tá dando comando. Comando. Eu te comando. E você aceita, porque você quer mudar. O magnetismo não é assim. Eu praticamente não falo nada. Você fecha os olhos e sente tudo. E se você sente, quem tá curando, Lucas? É você, não sou eu. Agora, se eu mando você se curar, eu tô curando. E eu não curo ninguém. Sim. É a gente que se autocura, só que tem que ter uma direção. Então é nesse sentido que o magnetismo vem. E pode criar até uma dependência, né? Eu sempre preciso de alguém estar me comandando para eu acessar algo. Mas quando eu vou lá na minha essência e consigo destravar isso, eu tenho esse poder, né? O problema da gente, as nossas emoções, elas estão aqui. Não é aqui o problema. O problema é aqui. Por isso que se toma o chá de ayahuasca, por isso que usa as medicinas da natureza, para afetar esse momento aqui. Esse ponto aqui se chama cérebro entérico. Antigamente se chamava arqueus, que é o médico interior. Todo mundo tem. Então, se você está ansioso, nervoso, estressado, irritado, o que acontece? Dor de barriga, gases, gastrite. Verdade. Então, aqui é o general, aqui é o comandante. Então, o general fala, faz o Lucas ficar depressivo e deixa ele na cama. Aí o cérebro, tá bom. Joga a mensagem pro corpo. Mas quem mandou foi ali. Uau. Você tá nervoso, você tem vontade de fazer o número 1 ou o número 2? Quando vai fazer uma prova. É verdade. É o 2. Não é o 1. Por que você quer ir ao banheiro fazer o número 2 se você só tá nervoso? Então. Porque comprime o cérebro entérico, comprime o intestino. O intestino tem mais de 500 bilhões de neurônios. Ele é um cérebro. E é interessante você trazer isso porque a gente fez recentemente a viagem para a Amazônia que eu te falei e falaram lá, eu não sabia dessa informação, que a ayahuasca ela é metabolizada no intestino. Perfeito. Sim, E o intestino, é por isso que é usado a ayahuasca. A ayahuasca significa cipó dos mortos. Então você pega. A ideia é morre, bebe, porque tem aquele efeito, dependendo do grau dela. Você bebe e morre. Porque você tem que renascer. Então, mas para morrer, tem que ir no general. Porque se você for no comandante, você melhora. Mas esse aqui é que comanda. Sim. Depois de um tempo, esse aqui fala assim, ó, volta. A questão que eu percebo é justamente a falta de informação desses níveis que são necessários trabalhar, né? Eu vejo que todas as terapias e variedades de práticas são interessantes, são válidas, funcionam, mas qual é o momento e a necessidade de cada um, né? Às vezes uma terapia que eu penso, na minha visão comportamental, ela pode ajudar naquele primeiro estágio ou em determinado estágio e auxiliar muito, mas em algum momento tem que ir para a raiz. Em algum momento eu tenho que trabalhar outros níveis de consciência. E nisso vários tipos de terapias, como o Theta Healing mesmo que a gente trouxe aqui, muito interessante para
para ir lá, senão o que acontece? O que tá por baixo do nosso consciente, que é muito maior do que é o mental consciente, ele fica dominando, né? É o que você tá falando do general. Exato. Tem tanta informação, tanta coisa aqui que vem no DNA, que vem de traumas de infância e tal, que não vão sair de uma hora para outra. A questão toda é que o problema tá na raiz, né? Por exemplo, a maioria dos nossos problemas vem de quê? Pai, mãe, sexo. E aí entra os relacionamentos, que entra tudo. Sexo, quando eu digo, é nossa energia mesmo. Não é o sexo. É a nossa energia sexual. Energia vital, né? É toda errada. Hoje, eu sempre falo sobre isso. Eu tenho uma matéria que é magia sexual. Que eu faço algumas coisas nos vídeos, dá pra ver lá o que eu faço. Magia sexual não é aprender a fazer sexo, que todo mundo sabe fazer sexo. Só que o sexo que a gente tem hoje é o sexo carnal. É penetração para ter ejaculação, para poder relaxar e liberar uma sensação agradável no corpo porque tu tá ansioso. Isso é o sexo. Ele é gostoso, mas depois acabou. Foi. O corpo inteiro tem pontos que, se você souber acessar, você sente muito mais prazer, muito mais orgasmo e não é só o prazer. Além de ser muito maior, você cria coisas. É esse o sentido. A energia sexual é para criar. E isso tá onde? Nas energias, no magnetismo. Então é possível você fazer coisas incríveis e até mesmo, depois de uma relação sexual, pensar assim, nossa, eu tô me sentindo diferente. Ou seja, sentindo diferente de até um problema que você tinha. Porque não foi só sexo para ejacular. Hoje a gente faz sexo para ejacular e para dormir. Por isso que 90% das pessoas fazem sexo à noite. Porque estão estressadas durante o dia, descarregam à noite. Precisa aliviar, né? E olha que interessante. Faz sexo, alivia e cai. Se caiu, que energia sexual é essa que subiu? Não subiu nada. Ela fez assim, ó. E caiu. Não, a ideia é ela subir, explodir na cabeça. Você tem até às vezes até uma dor. É uma mistura de prazer com uma dor um pouco acima. Porque a energia tá subindo e aí nesse momento tu vai lá e pensa, o que eu quero resolver? Quando acabar aquela sensação, tu só vê o que tu quer resolver. Tu abriu vários campos. E tem energia, né? É total, né? Eu vejo que, até só complementando aquele lance dos terapeutas, os bons terapeutas, independente do segmento que estão atuando, da sua descrição ali, eles trazem uma visão mais integrativa de energia para pelo menos trazer essas consciências, né? E eu vejo muitos também direcionando, né? De repente, chegam num determinado nível e falam, olha, temos aqui um profissional indicado para você que pode trabalhar essa energia sexual, que pode te dar mais consciência, abrir os caminhos. Porque eu vejo que, então, pelo que você tá falando e pelo que eu já entendi um pouco, tudo tem relação com a energia do corpo. Tudo. Vamos lá, Lucas. Quantas pessoas tu já viu e tu falou assim, fui com a cara não. A pessoa não falou nada. E tu disse que não foi com a cara. Quando ela falou, tu teve certeza. Já aconteceu isso? Total. Tu errou? Não. Geralmente a intuição, né? Geralmente a gente acerta. Por que a gente acerta? A pessoa nem falou nada. A energia. Alguma coisa no corpo dela que você não vê, mas você sente, tá totalmente fora de você. Por exemplo, vocês voltaram da Amazônia. Vocês fizeram uso de medicinas. Então a vibração de vocês tá lá no talo. Então digamos que vocês estejam lá em 700 Hz. Aí tem uma pessoa em 50. Não é que você não vai querer falar com ela, mas vai dar uma repelida. Porque você tá muito alto. Aí você até ajuda essa pessoa, né? Tu tá tão alto que você pode até ajudar a pessoa a elevar dela. Só que se você ficar muito tempo com essa pessoa, você pode se sentir estranho porque você gostaria de estar com pessoas também com 700. Entende isso? Total, as frequências que se alinham, né? Vocês estão fazendo a mesma coisa juntos, então vocês estão vibrando juntos, mesmo que tenha problemas e situações. Os casais, normalmente, hoje em dia, sofrem com isso. Principalmente por causa do homem. Que hoje o homem não procura espiritualidade. Lucas, parabéns demais, é a exceção. Não tem, a mulher procura muito e os homens estão procurando, mas ainda é muito rançoso. É muito devagar. Você vai ver um homem espiritual, aí o cara tá, às vezes, assim, mais jogadão, ele não tá muito preocupado com a vida, aí a mulher não quer. Sim. Aí minhas alunas falam, pô, Fernando, quando eu vejo um cara espiritual, o cara tá
Nada contra, mas o cara tá lá, vivendo a vida, paz e amor. Sim, às vezes tá na lua, né? E ela não quer, energia da a mulher lua. não quer um homem tipo paz e amor a vida inteira. O homem tem que ser homem, então ele tem que ter poder de decisão Estrutura. e estrutura. Só que ao mesmo tempo ela quer um cara espiritual. Aí quando ela tem um homem, o cara não é espiritual. É. Aí tem que ter o homem mais espiritual, ele tem que ser sol. A mulher tem muito mais idealização por um homem, para um príncipe, né? A gente não tem tanta. Os homens não têm muita idealização pela mulher, tipo princesa. Isso não existe muito no homem. A mulher já gostaria de encontrar um cara que fosse um bom pai, um bom marido. Não que o homem não queira, mas a mulher tem todos esses padrões. E a dificuldade hoje termina na energia. É igual você vai ter relação sexual. Se você não tiver nenhum tipo de conexão com a pessoa, no dia seguinte, você sente o quê? Não, pensa aí na vida. Em algum momento da vida, você sente que parece que você tá meio... Tipo, o que eu fiz na minha vida? Por que eu fiz isso? Sim. Por que eu fiquei com essa pessoa? Uhum. Porque não tinha conexão nenhuma. Um beijo na boca. Não precisava ter dado beijo na boca dessa menina, nem desse cara, a gente deu. E depois a gente pensa assim, por que eu fiz isso? Nossa, nada a ver. Sim. Porque não tinha conexão. E hoje a gente é perdido na conexão. A ideia do magnetismo é fazer você entender a conexão, não com outra mulher nem com outro homem, com você. Uau. Aí a essência de Deus em você. Aí você vai atrair um outro homem ou uma outra mulher que estejam na mesma vibração. Total. Eu imagino que todos os seus estudos, por mais diferentes categorias que você traga, né, eu imagino que tem um embasamento sobre energia. Sobre como funciona o nosso corpo, em termos dos corpos energéticos, e como a gente se conecta com essa energia divina. Fala um pouco disso pra gente. Muito bom. Todo mundo fala em chakra, né? Que tem 7 chakras, os básicos. Se a gente for olhar mais antigamente, lá no Egito, a gente tem 10 plexos. Tem os chakras também, mas tem 10 plexos. Cabeça, terceiro olho, boca, braquialis, que é essa região aqui, coração, solar, que é a boca do estômago, hara, que seria o intestino, genitália, joelho e pé. Então são 10 estações no corpo. Essas estações, elas se ligam à espiritualidade. Só que lembrando que espiritualidade não estamos falando de um espírito voando, porque muita gente confunde. É igual, por exemplo, quando eu falo diabo, vamos pensar, Deus e o diabo. É muito fácil falar isso, né? Se a gente for analisar, o mal existe, o mal é a ausência total de Deus. Se não há Deus, não há amor, vem a maldade. Se você não tem amor, você é mal. Porque a única coisa que não faz você ser mal é ter amor. Então, se você não tem amor, você não tem Deus. Se você não tem Deus, você está com o demônio. Metaforicamente falando. Quando a gente, desde criança, a gente vê esses filmes, a gente fica apavorado em filmes de terror. Eu não, mas a maioria fica. Quando vê o demônio. Aí o que o Hollywood faz? Coloca o bicho com chifre, com rabo e com dente afiado. Ele não é nada disso. Isso não existe. Isso foi uma criação pra gente ter medo. Porque a própria Bíblia diz que Lúcifer, que esse nome não existe, né? Vocês sabem, não é Lúcifer. Não é Lúcifer. Isso aí foi uma tradução errada, que Jerônimo, quando traduziu a Bíblia, ele traduziu erradamente. Uau. E a igreja deixou pra colocar o nome no bicho. Tá? Isso não é eu falando. Não sou eu falando. Isso é história. É real. Jerônimo foi traduzir a Bíblia e Jesus Cristo é Lúcifer. Satanás, o diabo, esse título, é Lúcifer. Porque Lúcifer vem de Lucifero, que significa anjo de luz. Então ele traduziu errado e colocou Lúcifer. E aí a igreja pegou e falou assim, bom, agora a gente tem um nome pro demônio. Sim. Qual é o nome dele? Ninguém sabe. Todo mundo sabe o nome de Jesus Cristo. O nome de Deus, YHWH. Essas informações existem. Rafael, Gabriel, Urias, Uziel. Agora, quando você fala o nome do demônio mesmo, ninguém sabe. O que eu quero dizer com isso? O nosso corpo, ele se conecta com essas energias etéreas. Como se fosse conectando com os planetas. Então, para você ter essa conexão com o espiritual, com essa centelha divina, que está dentro da gente, mas está no todo, a gente precisa entender dos plexos. Então, por exemplo, se a pessoa está com a libido baixa, homem ou mulher, tanto faz. Esse plexo da genitália não está rodando como deveria rodar. Ele está devagar. Ou está parado, de repente. E se o cara é um ninfomaníaco exageradamente por sexo,
Tem gente que quer fazer sexo ou transa 11, 10, 20 vezes por dia. Pessoas que têm problemas mesmo. Sim. Essa pessoa tá rodando tanto aquilo ali, mas numa velocidade muito, muito rápida. O que a gente faz no magnetismo? Ou a gente vai diminuir essa velocidade, ou aquele que tem falta de libido, falta de ereção, a gente vai rodar mais aquilo. Aí o que vai acontecer? O corpo vai entender que aquela energia, o sangue, precisa ir pra lá. O que pro pênis ter rigidez tem que ter o quê? Sangue. E sangue é energia. A mesma coisa a vagina. Para ela estar lubrificada e excitada, tem que ter sangue. Os dois têm que ter sangue. O sangue é energia. Então, para ter energia, você faz um movimento, trabalha o magnetismo, modifica aquela região. A pessoa está com dor de ansiedade. Estômago fica comprimindo. Gases, dores. Vamos olhar aquela parte ali e vai mexer. Então, a gente se conecta espiritualmente nesse sentido. Sim. Nossa, isso faz muito sentido, porque uma vez eu vi um psicólogo dando uma palestra, ele criou até um método que chama método da Rose, alguma coisa assim, e ele fala sobre a pessoa, quando ela tá com algum lugar do corpo que tá, por exemplo, com uma dor, ele fala pra imaginar o sangue pulsando naquela região. Perfeito, porque é a exatamente energia que vai dissipar. Aí ele tá fazendo um trabalho de hipnose, porque ele tá mandando a pessoa imaginar, mas ele tá usando o viés correto. No meu caso, eu posso fazer assim, Lucas, coloca a mão aqui, ele coloca a mão, eu posso sobrepor a mão, e ele vai começar a sentir a mão dele pulsando. Eu prefiro assim, porque eu quero que o Lucas sinta. Eu não quero dar um comando. Fica imaginando isso aqui pulsando. Não tá errado fazer isso. Mas eu quero que o Lucas sinta, porque a gente tá muito afastado do sentir. Do sentir. Perfeito. Vocês foram pra Amazônia agora, vocês sentiram a força. Muito. Total. A força da medicina, a força das tribos. Sim. Não são iguais a gente. Eles têm uma conexão muito diferente. Não é? O sentir Muito. deles O é muito xamã, aguçado. os índios, eles têm uma conexão com a natureza que a gente não tem. A gente pode chegar próximo, mas a gente não tem. Porque a gente não vive aquilo. Sim. E foi até interessante porque a gente observou que eles falam muito pouco. Eles estão muito fora do mental igual a gente. A gente fala Exatamente. muito. É isso que eu tô falando. Parar de falar é silêncio. Eu imagino que lá em cima no céu deve ser um silêncio surreal. Eu imagino que Deus, os anjos, os arcanjos... O pessoal, quando a Bíblia fala que os anjos entoaram cânticos de louvor, eu imagino, tipo assim, aquela coisa meio ópera, assim, mas tudo muito tranquilo. A gente que é gritaria, a gente que fica desesperado. A gente tem muito pensamento. E o que é estar presente? É parar o pensamento. Neurologicamente é impossível. Só que parar o pensamento, o que significa? É você colocar foco em uma parte do corpo. Então eu falo assim, Lucas, coloca foco na tua mão direita, esquece todo o resto. Vai sentir uma coisa. Quando ele sentir essa coisa, ele tá jogando sangue para essa região, e isso tá fazendo que o foco dele esteja todo aqui. Se o foco dele tá todo aqui, o Lucas não pensa na conta, na briga que ele teve lá com a mãe, com o pai, com a situação financeira, com alguma coisa que ele tá tendo. Ele tá presente. A gente não consegue ficar assim. As pessoas transam pensando que tem que pagar uma conta. As pessoas passam roupa pensando que tem que comer. As pessoas trabalham pensando na conta que tem que pagar no final do mês. As pessoas não conseguem viver o presente. É muito difícil isso. E isso é deixar a energia se esvair para outros lugares, Total, né? Não total. deixar a energia concentrada aqui. Exatamente. Vários urologistas, quando o cara vai lá e fala assim, tô com problema. Isso aí eu conheço vários. Aí vai lá, mesmo problema. Mostra os exames, não tá ruim. Então, se não tá ruim os exames, aí o urologista fala assim, então, seu problema é emocional. Mas eu vou te dar um negócio aqui pra te ajudar. Aí vai lá, dá um remedinho. Não tá ajudando nada. Aquele remédio da rubor facial aumenta a pressão cardíaca. Todo mundo conhece esse remedinho, né? E o que ele faz? Ele engana o cérebro pra jogar sangue no pênis. Nossa. Então o cara fica com o pênis rígido, mentiroso. Sim. Tá errado. Aí, de novo, é igual a pessoa que quer perder peso, aí eu tenho que entrar nesse vestido, ela compra uma cinta. A gordura não sai na cinta. É ponto final, mas as pessoas querem ser enganadas. Porque o trabalho pode ser árduo. Então ela não quer enfrentar, ok, a sombra. O magnetismo mostra assim, tu consegue enfrentar a sombra, eu tô aqui. É possível. As pessoas querem resultado muito rápido e imediato. Ninguém quer passar pela jornada. Ninguém quer subir a montanha. As pessoas querem pegar um helicóptero e já tá lá no topo da montanha. Então não é possível fazer isso em tudo na vida.
Total. E eu vejo, então, que sua missão é trazer consciência pra galera, né? Ela vem através dos estudos, através da sua guiança, para começar a entender como funciona um ser humano conectado com o campo, Isso. que tudo é uma coisa só. Exatamente. Quem Isso é você, maravilha. Lucas? Pois é, cara. Quem é o Lucas? Aí vai falar assim, meu Lucas é um cara que trabalha com isso. Não, isso eu não quero saber. Quem é o Lucas? Meu CPF é isso, eu não quero saber. Quem é o Lucas? Será que o Lucas sabe quem é ele realmente? Não, eu sei. Não, sabe mesmo? A gente tem que saber quem nós somos. A força que a gente tem. Sim. Que a gente tem poder, sim. Que foi dado por Deus pra gente pelo todo. Só que não, normalmente a gente fala assim, não, eu não tenho não. Não, você tem. Deus deu isso pra você. Ele deu. Mas você não sabe usar. Aí você fica assim, eu vou lá no padre, eu vou lá em algum lugar pra ver se eu consigo ajuda. Eu te entendo, mas você tem como sair disso. Sim. Então o meu papel é mostrar pra pessoa que através da energia, ela sai disso. Ela não precisa de muleta. Maravilhoso. Ela não precisa de remédio a vida toda. O remédio eu concordo, gente. Mas assim, por um período e como paliativo. Sim. Remédio pra dormir é a coisa mais ridícula que existe. Se você tá com insônia, tem um problema. Então faz o seguinte, toma um remédio, tudo bem. E trata essa insônia. Exato. Depois chega pro médico e fala, vamos diminuir um pouco a dose? Vamos. Tá dormindo? Tô. Continua tratando a insônia. Resolveu? Para de tomar remédio. Não. É gostoso tomar o tarja preta pra ficar todo tontão e cair. Ninguém quer fazer o processo. Eu vejo através da sua rede até que existe uma linguagem ali que ela é chamativa, né? Uma linguagem que mostra movimentos legais de pessoas ali sentindo fortemente os toques e tudo mais. E eu entendo que existe até esse marketing mesmo de visual que atrai bastante gente. Mas como é pra você esse pessoal que vem através de ser legal, isso é muito legal, eu quero também isso, eu quero fazer isso, como se eu fosse se fosse legal descobrir isso. Eu imagino que quando chega até você e fala assim, peraí, agora você vai entender que isso não é legalzinho, né? Isso não é bonito, não é pra você ser bacana pras outras pessoas. Ser fodão, né? Ser fodão, é pra você descobrir uma nova consciência mesmo. Eu imagino que acontece muito, né? Exatamente isso. Na verdade, sim, o que acontece? Aqueles vídeos todos que vocês assistem, normalmente a maioria é em sala de aula com pessoas que eu não conheço, né? Então eu chego na sala, dou um bom dia, tá a turma lá lotada, primeiro módulo no caso. Nunca ninguém me viu, só pela internet. Eu falo, quem quer vir aqui? Todo mundo assina um termo, todo mundo autoriza a imagem, tudo. Tem um videomaker que tá ali, ele só filma as cenas. O que acontecer, aconteceu. Então são pessoas aleatórias. Depois elas querem ver o vídeo, elas querem ver o que aconteceu. A maioria não sabe nem o que aconteceu quando entra em transe. Tem um vídeo meu que tem um rapaz lá parado, que ele tá assim com o braço, eu movimento assim, ele tá de olho fechado em transe, eu vou fazendo esse movimento puxando aqui pra cima, ele tá de olho, tá fechado. E ele vai levantando o braço assim. Depois eu faço assim com a minha mão no ar, e ele vai fazendo assim com a mão dele no ar. Como é que tá sincronizado comigo se ele tá de olho fechado em transe? Na frente de 120 pessoas. Sim. Então, assim, o videomaker, ele pega as cenas e realmente ele coloca para que as pessoas vejam. É isso aqui. Isso aqui é real. Tanto é que são tantos anos, mais de uma década, se fosse alguma coisa meio tipo assim, não, isso é muito exagero, já tinham falado, né? Já tinham dito. Eu não tinha passado esse tempo todo. Muita gente chega para mim no socorro, não consigo, preciso resolver minha vida. E outras pessoas chegam com aquela ideia, caramba, minha vida não vai pra frente. Quero enriquecer, eu quero prosperar. Tem alguma coisa errada na energia que não tá fazendo eu ir pra frente. Eu não consigo ter mais cliente. E assim, é fato, se tu não tem mais cliente, quem é o culpado? Você. Mas eu tô fazendo tudo. Não tá, não. Tudo que acontece na nossa vida, fomos nós que criamos. Antes. Então, o relacionamento de vocês criaram antes na cabeça e vocês se encontraram. Então, por que vocês não fazem isso com outras coisas? Porque às vezes outras coisas é mais difícil de fazer. Você tem um bloqueio diferente do dele. Eu também tenho bloqueios. Aí, nesse bloqueio que a gente tem que usar o magnetismo. Pra desbloquear aquilo que não tá dando certo. Sim. É fácil? Não. É difícil? Não. É possível. Então as pessoas chegam até mim querendo, às vezes, fazer aquilo pra mudar alguma coisa nelas.
São poucas pessoas que vêm até mim e falam assim, eu quero fazer isso aí que semana que vem eu vou querer vender também curso assim. Tem um ou outro sempre, né? Que tenta. Faz o curso comigo no final de semana, no outro final de semana tá anunciando, dizendo que faz há 5 anos magnetismo. E acabou de fazer agora esse final de semana. Isso acontece. Mas não vai pra frente, né? Porque não tem habilidade. Não tem energia da verdade. Né? Não, e não tem habilidade, nem aprendeu nada. Mas a pessoa tenta. Mas a maioria chega ali com um objetivo de cura, de transformação, porque tem que mudar alguma coisa na vida. E, cara, às vezes não é dinheiro. Às vezes é um negócio na tua cabeça. Sim. Que você carrega do pai, da mãe. Você tá travado com alguma coisa. Muitos é dinheiro no sentido de prosperidade, porque tá uma dificuldade. O que é dificuldade? Tá todo mundo fazendo muita coisa. Quantos coaches existem? Tem até piada com isso, né? Hipnose. Pô, hoje hipnose é um negócio muito básico. Todo mundo sabe o que é hipnose. Década de 90, ninguém sabia. Hoje todo mundo sabe. São Paulo, então, não vou nem falar. São Paulo, no MASP, em vários lugares, você tem as pessoas fazendo hipnose na rua. Tá em tudo quanto é lugar isso. YouTube. Então, como tá, não é prostituído, mas tá muito assim, o que acontece? Será que tem espaço pra gente? Vai ter espaço se você for diferente. Sim. As pessoas vêm até mim e pensam assim, pô, esse negócio é diferente, né? Porque de fato é um negócio esquisito, né? Você vê o vídeo e fala assim, putz, o que é isso aí? Esse cara aí é esquisito. A maioria, às vezes, hoje não tanto, né? Porque hoje eu tô aparecendo mais nos stories, porque eu não fazia stories. Eu era um cara muito mais fechado. Eu dou mentoria para várias pessoas fora do Brasil, muito atendimento, muita formação, mas a minha vida pessoal eu não falava, não mostrava. Hoje eu estou mostrando porque eu sinto uma necessidade de me aproximar mais do público. E de fato, as pessoas amam, né? Saber o que esse cara faz. É interessante. Eu tô me acostumando com essa ideia. Sim. Eu vim de outra era, de outra forma de pensar. Eu também lidero uma escola de alta magia, uma fraternidade. É a OMTB, Ordem Magnética Tebana Brasil. Então a gente tem hoje 7 países na fraternidade. Brasil e mais uns 7 países. Que legal. E são pessoas, você tem de todas as pessoas possíveis. Tem empresário, tem executivo, tem estudante, tem tudo. Sim. São pessoas que vão querer aprender algo um pouco mais profundo. E na sua visão, você enxerga assim que todo mundo nasceu pra dar certo? Pra prosperar? Tenho certeza. Absoluta. Mas nem todo mundo vai. Sim. Todo mundo nasceu, mas nem todo mundo vai conseguir. Eu tenho uma frase que eu carrego. Essa frase veio de Mesmer, que é a seguinte: nós somos como peixes, mas não sabemos que estamos na água. Tudo é água, tudo é energia. A água é energia. Somos como peixes se não sabemos que estamos no mar de energia. A gente vive igual um peixinho tonto. Se você descobrir que tudo é energia, você pode viver a vida no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma situação, e tem que equilibrar ela. De novo, não é fácil, é uma jornada. Como é uma jornada, algumas pessoas desistem no meio do caminho. Eu tenho módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 1 ano de formação. 120 horas comigo. Quase um MBA. Sim. A maioria chega no 6. Eu diria que 70% chega, que é um número muito, muito alto. 30% não chega, desiste. Tem que olhar pro espelho de manhã. não quero não. Porque tem técnica que você tem que olhar pro espelho. 2 minutos. Nossa. Agora, passar 1 hora vendo bolinha do Instagram, de cultura inútil, ver. Então, são pessoas que não estão prontas ainda pro despertar. O que eu peço a Deus? Que em algum momento elas estejam prontas e que não seja tarde demais. Por quê? Porque o mundo tá mudando muito rápido. Daqui a pouco vão lançar uma nova doença, porque é lançamento, né? Daqui a pouco vai ter um Covid 3.0 super terror aí. A vida tá diferente. A vida não tá melhorando. A gente tá chegando num clímax já de mundo, de atmosfera, de tudo. As pessoas precisam despertar. Sim, total. E você sente que, pra galera que nos escuta, às vezes vê que são técnicas que mexem com energia, que a gente fala de espiritualidade. É preciso ter um certo nível de mediunidade para conseguir ser bem-sucedido nesse tipo de prática? Muito boa pergunta, Lucas. Não. Claro que se você tem sensibilidade, você é uma pessoa mais sensível. Teu campo é mais aberto, isso é muito bom.
Algumas pessoas que não têm conhecimento, os ignorantes, eu escuto assim, nossa, eu nunca ficaria igual essa mulher, igual esse cara. Isso é só pra gente fraca. Eu escuto muito isso. É esse que tá falando que é o fraco. Sim. Nós falamos aquilo que nós somos. Aquele que entra em transe cabuloso, esse é muito forte. Sabe por quê? Porque você consegue mudar tudo. Que legal. Aquele que não entra em transe, que fica segurando, é aquele que nunca vai ter mudança. Porque o transe é um estado normal. Quando vocês tomaram ayahuasca, vocês ficaram num transe muito surreal. Aí tu usou, cambou. Tu entrou num transe 3, 4 vezes maior. Um estado alteradíssimo de consciência, numa sensação do tipo assim, o cambô dá uma sensação de quase morte. Sim. Total. Então, não tem como você falar, ai, vou tomar cambô, tô muito feliz. Não existe isso, estou Não muito tem. feliz. Não é gostosinho. existe. Ayahuasca também, ai, vou tomar ayahuasca. Ai, que delícia. Não Não é é. gostosinho. O gosto não é bom, a sensação é esquisita, mas o que provoca é maravilhoso. Igual o rapé. Uma vez eu fiz um ritual com um xamã no Peru, e aí eu, tava todo errado. Eu tinha dado curso, e eu era mais novo, e eu tava querendo usar tudo. Uhum. Aí eu falei pro xamã assim, quero usar tudo. Quero tudo, quero cogumelo, quero ayahuasca, eu quero o rapé, eu quero o mapacho. Aí ele falou, calma, você tá muito, coloca o pé na grama. Ele me deu uma lição ali. Eu não aprendi, sabia? Ele me deu uma lição e eu não aprendi. Porque naquela época eu não estava preparado. E eu peguei um mapacho desse tamanho, botei, fumei, prendi tudo. Mapacho é um tipo um cigarro, um charuto que eles pegam e jogam a fumaça em você. Eu traguei aquilo. Nossa. Se tragar, você vai numa viagem surreal. Aí eu falei, não tô sentindo nada. Já tava no final do charuto. E aí eu levantei, e quando eu levantei eu falei, aonde que eu estou? Tipo, na hora que eu levantei eu perdi toda a ação de quem eu era. Nossa. Até conseguir chegar no hotel foi horrível, parecia um cracudo andando, tentando entender o que estava acontecendo. Ali eu tive um pouco de consciência, depois entrei numa bad. O que eu quero dizer com isso? A nossa espiritualidade precisa ter o momento certo pra gente despertar. É. Total. Eu posso tentar te entubar, Lucas, e você vai ficar assim, legal, valeu. Vamos lá, vamos ver o jogo de futebol. E tá tudo bem. Você não tá preparado para aquilo. Não que o jogo de futebol esteja errado, só que o jogo de futebol não te leva a lugar nenhum. É só mais uma cultura inútil, assim como ver Netflix. É legal, tem que fazer isso o casal, em momentos específicos pra alguma coisa, mas assim, não leva espiritualidade. Netflix não leva espiritualidade, nem futebol, nem política. Nem a própria religião. Ficar discutindo religião e falando uma coisa, outra coisa, não leva. Espiritualidade é você nesse caminho. É você sentindo. Sim. É você percebendo essas ondas de energia que tem. Então tá tudo na energia. Por que alguém deveria buscar a espiritualidade, na sua opinião? Porque não existe vida sem Deus. E por mais que alguém possa pensar assim, eu não acredito em Deus. Para mim, tudo é uma coisa só. Olha só. Não tem como conceber, desculpa, que não existe Deus. Porque, mas eu acredito no Big Bang. Tudo bem, não tem problema. Mas quem fez o Big Bang? Tem que ter um cérebro inteligente, pensante, para criar uma gestação. A gestação não pode vir de uma explosão louca. Não faz sentido. Não faz sentido achar que Deus tem barba, que é musculoso, que parece o Thor, o Odin. Isso aí também não faz sentido, é coisa da nossa cabeça. Pensa em Deus como um negócio de energia, assim, uma bola voando aqui, assim, ó, um planeta. Mas esse planeta tem inteligência. Tem que ter inteligência. Então a espiritualidade nós devemos procurar ela porque é o caminho da felicidade. Mas não da felicidade no sentido de ficar rindo o dia inteiro. Porque um caminho sem Deus é igual a um vale das sombras. Parece que você tá vazio. Eu passei minha vida inteira, metade da minha vida na comunidade do Rio de Janeiro. Foram 25 anos lá. Então eu fui muito pobre. Nasci ali, muito pobre. Hoje eu tenho uma condição financeira muito alta. E eu não sou essa pessoa da condição financeira alta.
eu não deixei o ego fazer isso comigo. Uhum. Eu tenho uma condição que eu consigo fazer o que eu quero. Só que eu não deixo ele mexer comigo porque eu tenho algum tipo de dinheiro a mais. Sim. E é isso que tá. Deus entrando na tua vida não é dogma, não é religião, não é crença, não é Bíblia. É você entender que se você conseguir sentir essa essência, tu tem missão, tu tem propósito, tu nunca tá vazio. Faz sentido a vida. Perfeito. É porque Exatamente. quando eu não tinha nada, eu não sentia muito Deus naquela época. Uhum. Depois que eu enriqueci e entendi Deus, hoje eu sou mais feliz, mas não tem a ver com dinheiro. É porque eu entendi ele. Sim. Hoje eu conheço algumas pessoas que são bem ricas, vocês devem conhecer, e não tão bem. Uhum. Tem alguma Muito comum. coisa. Cara, você pode ter uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Porsche, uma BMW, você pode ter tudo. Depois o carro fica no estacionamento. Vai chegar uma hora que vai vir uma crise. E outra coisa, o carro Vai. fica no estacionamento. Uhum. É. Você volta pra cama. Quando tu botar a cabeça na cama e o pensamento vir, você vai sentir que você tá vazio. Então você tem que ter uma BMW com Deus. Sim. Deus tá em tudo mesmo. Ou seja, não é, não, então eu procuro Deus e não preciso de dinheiro. Não. Você tem que ter Deus e Deus vai te dar essa prosperidade. E não ter o dinheiro para Deus te dar aparecer na tua vida. É o exemplo de Salomão. Salomão, com 19 anos, ele pediu sabedoria. E Deus falou assim, nossa, tu me pediu sabedoria com 19 anos? Normalmente é pedir mulher, dinheiro. Ele, por que tu me pediu sabedoria? Vou te dar a maior sabedoria do mundo. E por esse motivo, tu será o homem mais rico do mundo. A fortuna dele até hoje ninguém bateu e provavelmente ninguém vai bater. Sim, total. E é interessante você falar isso porque a gente trabalhando essa parte da espiritualidade, a gente começa a perceber que é muito importante a gente honrar a nossa ancestralidade. E aí quando você vai aprofundando nessa ancestralidade, vai indo cada vez mais lá atrás, todo mundo veio da mesma fonte, todo mundo veio de Deus, né? Exatamente. Não importa se, olha só, se tu veio do macaco, do Big Bang de Adão e Eva, tu veio de Deus. Então Deus fez o macaco para você sair do macaco. Ou Deus fez o Big Bang, ou Deus fez Adão e Eva. Então tudo vai terminar nele. É. Não me importa a ideia criacionista ou darwicionista. Importa que vamos terminar em Deus. É o começo, meio e fim. Né? Exatamente. Se veio de Adão e Eva ou do macaco, a gente termina em Deus. Então, a nossa discussão é, por que eu não sinto ele então? Por que eu me afastei dele? Aí o que tá na nossa cabeça? Então para ficar perto dele eu tenho que ir todo domingo pra missa. Não, tá errado. Eu posso dizer que 70%, 80% das pessoas que vão à missa não têm Deus. Elas vão obrigadas porque precisam, porque o sistema disse, tem que ir pra missa. Tem culpa, né? Tem culpa de não ir pra missa. Quer se sentir uma pessoa boa a partir da imagem que é uma pessoa que faz esse tipo de ação, né? De atividade. Você tem que sentir Deus no teu quarto, no banheiro, tomando banho, no carro. Não pode ser num local apenas. Na igreja eu sinto Deus. Como é bom domingo. Aí chega em casa, olha pro marido, meu Deus, o que eu tô fazendo com ele? Então não tem Deus ali. O que tu tá fazendo com teu marido? Deus não pode estar ali, porque Deus não quer esse tipo de relacionamento. Então tem alguma coisa errada. Tem que ter harmonia. Tem que ter harmonia. E a harmonia não tá no local, naquela igreja, tá em você. Se todo mundo tiver harmonia, todo mundo vai ser uma igreja. O mundo seria uma igreja. Só que não, a gente é conduzido. Não, eu preciso ir pra igreja. Porque o nosso pai falou, minha mãe falou, tem que me batizar. Não sabe nem o que é o batismo. Ups. Só não derrubar alguma coisa, gente. Não sou Tudo eu. bem. E é interessante você ter falado sobre essa questão dos plexos, né? Que a gente tem esses plexos também abaixo aqui do genital. E quando você percebe, esses plexos, eles estão mais conectados à terra também, que tem essa energia da materialização, né? Exatamente. E aí, quando a gente desperta, vamos dizer assim, a maioria das pessoas se afastam do material. É muito comum. E aí tem dificuldade de materializar as coisas, porque talvez estão desconectadas da terra, né? Exatamente. Se tu se conectar demais com o espiritual, a prosperidade é impossível de não vir. Mas prosperidade, as pessoas ficam pensando muito, sei lá, Hoje a moda hoje é 1 milhão, né? Por causa de internet, a molecada de 20 e poucos anos que estão vendendo PLR. 6 e 7. Então, 6 e 7. Eu não tô falando que tá errado. É legal. Só que, quer ver uma questão do 1 milhão? Eu tinha isso também. Eu vim daquela geração da Valor Econômico, acho que é isso, que a gente colocava no site
para ter 1 milhão, quanto você tem que poupar por mês, por dia? Sim. Aí meu pai ensinou que tinha que fazer aquela conta ali, botar ali. Ele falava, vê lá no valor econômico. Acho que é valor econômico, se não me engano. Aí tinha uma calculadora. Pô, aparecia lá 50 anos, né? Se eu botasse R$150, R$100. Aí eu fui aquela coisa, cara, imagina como é que ganha 1 milhão. Aí quando vi Big Brother, eu lembro até hoje, era 500 mil, né? Nos primeiros O Bambam, aquela época lá, lembra? Não sei, não sei se vocês são dessa época. Né? E aí eu pensei, não, 500 mil, meu Deus, eu ia viajar o mundo inteiro, ia viver pro resto da vida, eu não ia mais trabalhar. Olha o pensamento, né? 500 mil não vai mais trabalhar, né? Tipo assim, nossa. Ai, Deus. Engraçado isso. E aí, eu tive essa vontade. Quando eu atingi meu primeiro 1 milhão, eu passei um pouco, tipo, deu 1.100.000. Quando eu fui fazer o cálculo e fui ver lá a conta, eu falei, meu Deus, eu tenho 1.100.000. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eu não senti nada. E eu achei que eu ia sentir alguma coisa. Olha. E eu sempre conto isso para as pessoas, porque eu jurava que eu ia sentir alguma coisa. Tinha um negócio no 1 milhão. Ó, se tu tem 1 milhão, você é um... milionário. Caramba, bonito termo, né? Ó, gente, desculpa, mas hoje eu sou um milionário. E aí, tinha lá 1.080.000, alguma coisa assim, alguns anos atrás, e eu falei assim, meu Deus, eu passei. E eu fiquei procurando dentro de mim uma sensação, alguma coisa. Eu falei, não tô sentindo nada, é normal, tá normal. Eu achei que ia acontecer uma sensação do tipo, caramba, que eu ia me emocionar, que eu ia chorar. Ou seja, é só um papel que compra um momento de felicidade, não vamos ser hipócritas, que vale muito a pena, precisa ter, mas esse papel sem Deus é vazio. Esse papel com Deus é tudo. Eu vejo que essa prosperidade financeira, ela pode dar um pouco de liberdade, pode dar liberdade e tirar um pouco da energia da preocupação que acaba limitando a gente de colocar energia no que a gente quer realmente construir na vida, que é essa busca do autoconhecimento, de ter um pouquinho mais de espaço e uma facilidade, um impulso a mais para fazer o que a gente gosta de fazer, o que o coração vibra. Então eu vejo que aí, se tem uma condição melhor, eu saio da base de sustentação, de sobrevivência, né? E aí eu começo a partir desse lugar com um pouco mais de recurso. Legal, agora eu posso navegar com mais tranquilidade. O problema é que a maioria das pessoas, assim, você atinge o primeiro 1 milhão, você quer o segundo, terceiro, quarto. É como se o diabo, ele fosse muito esperto. Ele fosse não, né? Ele é muito esperto. Ele faz com que você sempre tenha vontade de mais, e você nunca termina isso. Então, se você tinha um carrinho de 50 mil, tu vai querer um carrinho, tá com 1 milhão. Tem um rapaz que ganhou 800 mil, fez um lançamento, ele ganhou 800 mil. Aí, ele não tinha nada. Maravilhoso lançamento. Tipo, tá morando de aluguel de R$1.000. Aí, 800 mil. Sabe o que ele fez? Ele comprou um Camaro novo, 560 mil, mais ou menos. Totalmente errado. E sabe por que eu falo isso? Aí vai ter gente que fala assim, não, Fernando, ele faz o que ele quer com o dinheiro dele. Totalmente errado. Ele não tem R$1. Por que ele comprou o Camaro? Ele comprou o Camaro, ou seja, ele acabou com o dinheiro dele. Mais o IPVA, mais o seguro, mais tudo, lambeu. Porque ele precisava provar para as pessoas que ele ficou rico. Aí que tá o erro. Nós não podemos provar nada para ninguém. Nós temos que provar pra gente mesmo. Ou seja, a gente tá provando pra Deus. As pessoas vivem um conflito interno porque elas querem mostrar pros outros uma coisa que elas têm pra fingir uma vida que elas não têm. É busca de aprovação, né? Essa busca de aprovação. E essa aprovação, frequência baixa. Ela é cruel, frequência baixa. A pessoa vai olhar assim, nossa, esse cara é rico. E aí? Mas cadê? Cadê a essência? Não tem problema você ter um Camaro ou um carro de 1 milhão, 2 milhões. Nenhum problema. Contanto que você tenha essência. Então, se você pegou todo o teu dinheiro e comprou nisso, significa o quê? Você nem pensou, cara, eu tenho que aplicar, eu tenho que fazer alguma coisa, vai que eu não consigo fazer outro lançamento. Calma, deixa eu pensar um pouco nessa situação. Não. Ele quis viver o momento atual para os outros. Então, isso é um grande problema da humanidade. A gente quer a aprovação dos outros, agora ninguém quer a aprovação de Deus. Sim. Fernando, e uma dúvida que eu tenho é qual é a diferença de magnetismo e fascinação? É que magnetismo trabalha energia. Fascinação também, só que através dos olhos. Por isso que é fascinação.
a gente usa o nosso olhar. Eu posso estar assim com alguém, tudo bem? Bom dia, bom dia. Prazer. Vamos lá, vamos começar a reunião. Eu falo assim, vamos lá, preste atenção no que eu tô falando. Aí a gente vai se comunicar, eu vou falar. Só que eu vou olhar e vou fazer coisas com o meu olhar proposital, que vai fazer as pessoas ficarem mais ligadas em mim. É um rapport, quase. Mas de uma maneira bem subliminar. Eu sei o que eu tô fazendo, Entendi. as pessoas não sabem, mas elas ficam meio ligadas demais. É um rapport, elas geram um rapport muito grande, só que elas não entendem, que elas não conseguem nem tirar o olho, elas ficam ali, homem, mulher, não importa. Alguma coisa acontece que a gente faz de propósito para fazer essa conexão. E a melhor forma de fazer isso é com o olhar. E tanto faz se o olho é azul, verde, castanho escuro, preto, não interessa. É isso que é interessante do magnetismo e da fascinação. Não é a mulher bonita ou o homem bonito. Pode ser um homem totalmente zoado. Se ele souber fazer, tiver a energia correta, ele vai conseguir. A mesma coisa a mulher. É que eu vejo que essas técnicas, elas não são truques pra gente se dar bem. Pelo contrário, eu percebo que desde que eu comecei a estudar também PNL, hipnose e tudo mais, eu vejo que a gente só tem benefícios em conhecer nosso potencial pra gente conseguir esses objetivos de quem não quer se relacionar bem, quem não quer se comunicar melhor, Perfeito. quem não quer ter uma melhor conexão no momento que E eu tenho. autoconhecimento. Então isso tudo é natural, na verdade, né? É um resgate do natural. Que eu vejo ajuda muito você. Egito e tudo mais tem esse conhecimento profundo. Porque agora, perdido em palavras que são só atributos colocados, só simbologia, como que pode comunicar através do gestual, da energia, da Perfeito. frequência, né? É isso mesmo. Antigamente falava-se menos e fazia muitos rituais. Então o ritual fala pouco, né? Vocês participaram de vários rituais. É ritual. Se hoje a gente fala assim, eu vou fazer um ritual, o que a maioria das pessoas pensa? Meu É. Deus, vai ter esse cara de satânico. Exato. Seita. Falou ritual, é seita e satânico. Esses dias fizeram um react comigo, muita gente tá fazendo, né? Como meu nome tá aparecendo em muito lugar, então o pessoal tá fazendo muito react. Aí um pastor, um escritor, fez um react comigo, botou minha cara, fez tudo assim, pra divulgar mesmo, sabe? E ele quis me ensinar, dizendo que ele leu a Bíblia 9 vezes, eu só li 7. Ele falou assim, esse sujeito aí, e eu falando. Ele fez um corte comigo. Esse sujeito aí disse que leu a Bíblia 7 vezes, eu li 9 vezes. Inclusive, li a original no seu próprio pergaminho. Então, não sei como ele conseguiu, mas tudo bem. Eu não sei como é que ele conseguiu ter acesso à Bíblia original. Ninguém tem, tá? Mas ele conseguiu. Sim. Aí ele falou muito pro público dele que eu digo pra todo mundo que inferno de fogo não existe. Então isso gerou uma polêmica na internet. Mas uma polêmica grande, tipo de milhões, TikTok, em vários lugares. E aí, como as pessoas ainda têm uma cabeça muito pequena e sem despertar, acreditando no que contaram, não acreditam que não tá na Bíblia, porque inferno é Bíblia, não é? Então você tem que acreditar na Bíblia. Se você tá falando do inferno, tu tá falando da Bíblia, então tem que acreditar na Bíblia. Então tá bom. Aí ele fez esse dizendo que tava nítido na Bíblia que o inferno existia, que tava comprovado, etc, etc, etc. Aí eu fui fazer um react, né, pra poder explicar. Dá uma réplica. Tá lá no meu Instagram. Deu um rebuliço gigantesco. Aí apareceu Só que é diferente dele, eu citei todos os textos da Bíblia falando o texto e o texto, o que estava dizendo, que comprova que o inferno de fogo não existe. E ele não deu texto nenhum. E aí um pastor fez um comentário gigantesco lá, me condenando, outro pastor. Os pastores me amam. Dizendo assim, esse Fernando Liberal, ele tem uma seita. Nossa. E ele se auto-intitula a seta, o salvador, etc, etc. E botou nos comentários. E aí começou aquela coisa toda. O que eu quero dizer com isso? O mundo sempre vai fazer um movimento contrário à verdade. Eu não estou dizendo que o inferno não existe por uma opinião do Fernando Liberal. Eu não dou minha opinião na internet. Eu dou comprovação. O meu apelido era Mestre dos Porquês. Porque eu não aceito que não tenha um porquê. O inferno de fogo existe. Por quê? Me mostra. Não tem... não, tá escrito inferno na Bíblia. Claro, porque a tradução do passado, inferno é túmulo, né? É sepultura. Então inferno, Hades, Seol em hebraico, ou Hades em grego, significa inferno que eles colocaram, é sepultura. É só isso.
E aí vários textos comprovam que não existe fogo, ninguém fica morrendo no fogo. Isso aí foi feito de propósito pra gente ficar com medo. Isso é comprovado, a Bíblia não fala de inferno de fogo. Não tem cabimento, Deus é amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então se Deus é amor, como é que ele cria um inferno pra todo mundo ficar pegando fogo? Ah, mas é só assassino. Não, o salário pago pelo pecado é a morte. Então eu pago meus pecados quando eu morro. Nossa. Tá escrito isso na Bíblia. E outra coisa para a situação. Por isso que eu tô falando, eu tô citando isso aqui, Lucas, só para dizer essa parte de como que a verdade liberta e o magnetismo mostra isso. Porque eu sinto mais, eu busco essa sensação e busco a verdade. Tá. Em Romanos diz que os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Não tem pensamento, não tem inteligência, não tem nada. Então, se tá dizendo isso, como é que tá queimando no fogo? Então, tem uma divergência muito grande. A igreja coloca uma coisa pra gente ficar com medo e ir pra igreja e adorar a Deus por medo de morrer no fogo. Sim. Deus não quer que você adore ele por medo do fogo, sim porque ele é dele. Então essa confusão toda fez o magnetismo ser dissipado de uma maneira diferente. Essa é a ideia, por isso que eu... E a frequência do Só medo é a frequência do controle, né? É mais fácil controlar as pessoas. Claro, você tá morrendo de medo, te controla. Olha, fica tranquilo, vem aqui, ó. Vem aqui debaixo Aqui é da criança. seguro. Aqui é seguro. Sim. Antes de fechar esse papo, eu queria trazer um conceito bem interessante sobre magia. Porque é algo que gera uma polêmica, né? Um assunto polêmico, falar de magia, de ordens iniciáticas e escola de magia e tudo mais. Mas cada vez mais que nos aprofundamos nos temas diversos, autoconhecimentos, conhecimentos milenares, sabedorias de todos os lados, a gente começa a entender que magia nada mais é esse próprio conhecimento do todo. Como que você pode trazer para a galera de uma forma mais clara, de uma forma contemporânea sobre magia hoje, o conhecimento sobre isso? Maravilhoso. Quando eu trouxe magia sexual, muitas pessoas que na época me levavam, tipo assim, vamos fazer um evento aqui em Belém? Falava assim, Fernando, não bota esse nome não, tá? Esse nome não. Aí eu falei, eu só vou se tiver esse nome, se não tiver esse nome eu não vou. Por quê, Lucas? Porque eu queria exatamente mostrar isso para as pessoas. Parar com esse medo dessa palavra. Magia, bem tranquilo. Transformar o impossível em possibilidades. Isso é magia. Magia não é colocar uma mulher deitada, pegar uma faca, pegar uma virgem, não é isso? Em cima de uma pedra e fazer um ritual satânico de filme de Hollywood. Isso não é magia. Isso aí é satanismo, isso é assassinato, isso aí é qualquer coisa. Mas isso não é magia. Magia é você perceber que essa conexão com Deus te dá a possibilidade de fazer qualquer coisa. Você não vai nascer uma perna em você se você não tem. Isso não. Isso aí, se alguém falar que existe, é mentira. Nascer uma perna não dá. Mas você pode se tornar uma pessoa incrível sem uma perna. Só a magia faz isso. Porque vai consertar tudo que está ali preso em você, vai te conectar com o espiritual e você vai perceber que você não tem uma perna, mas você tem uma perna. Você não tem uma perna física, mas tem uma espiritual. Então magia é fazer com que o que parece impossível se torne possível. Então às vezes uma doença que parece que é impossível de ser curada, ela é curada. Magia. Uau. Só que é muito pejorativo no Brasil. Porque você vai lembrar de... Pejorativo, macumba. Macumba tá errado, né? Mas vamos pensar na palavra que todo mundo conhece. Ih, fazendo magia negra, né? Ih, jogou orixá, ih, já fez aquilo. Então as pessoas têm medo. Porque essas pessoas também usam esse termo. Mas não faz sentido. Se a gente for pegar, por exemplo, tem algumas tribos africanas bem magia negra, que usam o triângulo pra cima e o triângulo pra baixo. Ih, eu não vou usar isso não. Não faz sentido. Eles estão usando porque eles estão com outra intenção. Sim. A intenção é de ligação da gente, né? É uma ligação de homem e mulher. Aí vai lá, eles usam. O filme de terror de Exorcista parece um triângulo. Se eu faço um triângulo, as pessoas falam, viu? Falei que ele é do mal. Pentagrama, né? Tá. É, igual pentagrama. O pentagrama você pensa em bruxa. Mas são símbolos, né? São símbolos poderosos. Poderosos, são geometrias sagradas. Exatamente. Falou pentagrama, falou em bruxa. Esse cara é da bruxaria. As pessoas são ignorantes, elas não têm o despertar ainda, e isso causa uma estranheza. Eu mantive esses nomes, magia sexual, eu mantive essas informações, escola de alta magia, porque eu quero que isso acabe. Então eu não vou tirar o nome para tentar ficar marqueteiro. Escola de transformação Fernando Liberal. Não, escola de alta magia. Sim. Na minha visão hoje,
Eu vejo que atuar em diversos planos de existência, essa é a magia, porque se eu posso me comunicar diretamente com o Criador de tudo que é, se eu posso atuar dentro dessa energia de uma forma cada Manipular, vez né? mais direta, cada vez mais a partir do coração, esse é o caminho, Isso é magia. não é? É magia. Exato. A gente só tá dando nome pra isso que você tá falando. É, Só que, de novo, os Olha que filmes, bonito. as coisas ficam muito pejorativas. sim, Olha que bonita essa tradução, galera. é verdade. Olha só, em vez de você pensar que esse símbolo é do mal, que esse símbolo é aquilo que vai trazer a morte, a dor, a intenção incorreta, e se você pensar que é uma conexão com Deus a partir do coração, uau, muda um pouco, né? E também ter essa consciência do pra quê e por que eu estou usando esses símbolos, né? Que tudo vem dessa intenção. Se você faz qualquer coisa, eu digo até que vai ter resultado. Pior que vai. É estranho, mas vai. Eu falo assim pra você, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tu vai lá e repete o que eu fiz com o dedo. Tu não sabe o que eu fiz. Vai ter algum resultado pra você, só que você não vai perceber. Sim, Agora, você sabe, eu tô fazendo isso aqui porque essa linha representa isso. Quando eu desço pra cá, faço assim, eu tô fazendo esse desenho antigo que significa tal coisa. Então, esse desenho vai mexer em tal coisa em mim. Ou seja, tem intenção. Aí, a coisa é Vai pra imensa. outro nível. Vai pra outro nível. Precisa ter intenção, precisa entender. Uhum. A igreja entende, muitos políticos, Brasil, não mais linguagem não verbal, mas alguns políticos que mexem com isso entendem, Uhum. principalmente fora do Brasil, então eles conseguem dominar mais a massa. Como é o caso dos Estados Unidos, a Rússia. Total. Eu quero dar um recado pra galera que nos escuta aqui. Eu tenho uma confiança em que existe uma guiança divina, né? O universo é perfeito. O fluxo da vida natural, harmônico, ele é perfeito. Então não adianta um ou outro se preocupar com o que o outro tá fazendo, se preocupar que isso é certo ou errado, porque existe uma lei universal, várias leis universais de ação e reação, causa e consequência. Então, tudo no mundo pode ser usado para o bem e para o mal, com a intenção. E o resultado disso, a pessoa vai colher depois. Então, tudo tem essa dualidade, essa polaridade aí. Não adianta a gente se preocupar, crucificar, atacar, porque aí você que tá entrando na frequência baixa do veneno, do ataque, e vai retornar isso para você mesmo. A pessoa que é hater, a pessoa que ela gasta a energia dela para combater algo, pensando que isso vai mudar algo na sociedade, no mundo, um pensamento como salvador, ela tá bebendo o próprio veneno. Não adianta Sabe como é nada. que eu trato os haters? A grande maioria. O caso do pastor, não, eu fiz uma represária porque era importante para os meus seguidores saberem a verdade. Mas todos, eu recebi ontem eu fiz 2 podcasts, e aí eu coloquei uma foto, e aí uma pessoa escreveu assim, fake, nos comentários. Aí a minha mensagem foi, Deus te abençoe e te ilumine muito. Todos os haters eu respondi desse jeito. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque é exatamente o que você acabou de falar. Antigamente me dava uma raiva e eu queria matar a pessoa. Eu tô sendo sincero. Hoje em dia, há alguns anos, eu já perdi isso. Então eu entendo que se eu falar Deus te ilumine e te abençoe na caminhada, não tem represária e Deus age sobre mim de uma maneira diferente. Porque eu tô fazendo... Eu não tô fazendo o que o diabo quer. O diabo quer que eu fale assim, eu sou fake mesmo. Devolvendo e começa. a mesma moeda. Então assim, eu tô buscando, preste atenção, eu estou buscando aquilo que Jesus falou. Eu estou buscando. Quando derem um tapa na tua cara, oferece a outra. Eu estou buscando, não consigo fazer isso o tempo todo. Mas quando eu posso, eu faço. Obrigado, Deus te abençoe e te ilumine. Sim, é abençoar mesmo. É Manda pra... luz. Manda pra luz. isso. Manda luz, desejo o luz. melhor. Luz nessa cabeça de trevas aí. Sim. E Maravilhoso. onde que o pessoal pode saber mais informações sobre os seus movimentos hoje? O pessoal que se interessa por todo o seu trabalho, como que eles podem encontrar? Então, basicamente é o Instagram, @FernandoLiberalOficial. É mais fácil. Lá na minha biografia, lá no link da bio, tem um link para uma página que tem 365 áudios meus. Você escuta um por dia. Esses áudios eu fiz uma coisa diferente. Eu gravo insights. Você escuta todo dia. Eu peço para escutar com fone. E assim que você acordar, primeira coisa que você faz no dia.
De um lado, a gente tem uma frequência que eu coloquei, de outro tem uma outra frequência. E fora a minha voz. Então isso trabalha sinapse cerebral, te dá uma sensação diferente para tu começar um dia de forma diferente. Aí no outro dia é outro áudio, de outra coisa diferente. Que legal. Muito bom. E é algo extremamente acessível, porque você recebe 30 áudios no mês, um por dia, e paga R$20, uma notinha só. Maravilhoso. É bem para ser bem baratinho mesmo, para que as pessoas comecem a sentir essa transformação, para ter esse funil com a maioria das pessoas que ainda não conhece esse mundo. Maravilhoso. Gratidão. É Nossa. pra tornar acessível mesmo, né? Muito legal. Que bom. Que conhecimento Que papo, legal. nossa. Muito bom. Gratidão. Obrigado, Lucas. Obrigado, Sol. Gratidão. Obrigado mesmo. Muito bom. Se você curtiu esse papo, marca a gente, faz um stories, marca o Fernando. E aí comenta o que você achou também. É isso. Gratidão, pessoal. Gratidão, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.